Ele se denomina mentor de sobriedade e ele ajuda pessoas a viverem fora do vício das drogas e do álcool. Vocês vão conhecer daqui a pouco o bonitão da sobriedade. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesa Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. Café Corporativo, aqui no canal 25, falando hoje com o Marcelo Canelas, o bonitão, bonitão da sobriedade. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, Marcelo. Obrigado pelo convite, Aguinaldo. É um prazer estar aqui, né? E falar sobre a minha história, a minha vida, sobre tudo isso que eu venho construindo também. Muito obrigado. Eu acho que mais acima de falar sobre a sua história e a sua vida, eu acredito que nós vamos falar sobre como que a sua história e a sua vida podem impactar, em ajudar, né? Ajudar a impactar na vida de outras pessoas. Marcelo, contando rapidamente, você foi usuário de álcool e drogas e conseguiu superar uma coisa que muita gente não consegue, né? Que é superar a vida do vício. E por isso você se denomina sóbrio, é isso? Sóbrio. Fala para nós um pouquinho, conta rapidamente essa história sua, como que foi essa superação para a gente poder trazer isso também para outras pessoas. Eu com menos de 10 anos de idade, era social na minha época, isso, né? Eu tomava o fundo da caipirinha, a espuminha da cerveja, o pai pedia para acender o cigarro, e tudo isso me levou, com 13 anos eu me viciei. Aí eu me viciei no álcool, na maconha e na cocaína. Aí eu falo para as pessoas que elas não devem experimentar, principalmente os jovens, porque eu odeio cigarro. Isso não se explica, né? Eu odeio cigarro e me viciei no álcool. E daí para frente foi toda uma história que eu não gosto de falar muito, que eu gosto de falar muito de sobriedade. Mas dos 13 até os 34 anos, eu fui usuário de maconha, cocaína, álcool, prostituição e estelionatário. Uma historinha suave. Pequena, né? Agora, mais importante do que isso é a superação. Fato. Vamos partir deste ponto. Como Claro. foi essa superação? Dia 22/2/2002 foi o último dia que eu me droguei e o último dia que eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. No dia 23/2, eu tive uma briga histórica com a minha mulher na sexta-feira, com a mulher que eu vivia com ela. No sábado, ela fez um café da manhã e falou: se você quiser uma ajuda para sair daí e viver uma outra vida, eu tô aqui. Se você não quiser, a porta tá ali. E a partir dali, cara, acendeu, mas eu já tinha feito isso 1 milhão de vezes, Aguinaldo, porque a pessoa fala assim para mim: qual foi o start? Qual foi a luz? Cara, eu vejo que isso daí eu tive várias vezes. O que eu não tive foi a continuidade, né? Porque para mim, para chegar em algum lugar, você precisa de continuidade e não somente do start, né? E do dia 23/2/2002 se construiu uma história aí de sobriedade até hoje, que estou partindo aí para bodas de prata, né? Pretendo fazer uma festa. Quantos anos então? Mais de 24. É interessante que o Luciano Pires esteve aqui uma vez no Café Corporativo e ele fala que muita gente tem iniciativa, mas poucas pessoas têm acabativa. Acredito que essa fala dele se encaixa nisso que você acabou de dizer, né? O start você teve várias vezes. Muitas. Mas a continuidade disso... Uma vez só. Talvez nesse caso de um usuário de qualquer tipo de entorpecente, não haja acabativa, né? Porque nunca acaba. Pelo que eu escuto de outras pessoas que, assim como você, trabalham nessa luta contra as drogas e o álcool,
nunca vai chegar a um ponto onde você fica tranquilo, né? Você conhece a denominação do alcoolismo na Organização Mundial da Saúde? Ela diz que é uma doença crônica, progressiva e possivelmente mortal. Uhum. Quer dizer, ela é crônica. Ela está aqui, irmão. Não tem... Eu não consigo separar o Marcelo Canelas, que foi o usuário e que foi o alcoólatra, né? Que isso daqui eu também nem posso falar, porque alcoólatra ele diz que é crônico, então não se cura, não tem cura para o alcoolismo. Não existe o foi, né? Isso. Está num momento de controle. Isso. E aí, ela é progressiva e possivelmente mortal. Uhum. Eu não posso vacilar um segundo, mesmo hoje, depois de 24 anos. Eu não posso falar assim, viu, eu estou sóbrio e nada vai me derrubar. Eu não consigo falar isso. O fato é que, à medida de que você vive essa experiência, essa superação, você colocou isso no papel, né? Você escreveu. Eu estou vendo seus 3 livros aí. Uhum. Fala um pouco deles para a gente também, Marcelo, por favor. Eu parei em 2002. Em 2003, pro final de 2003, eu conheci a igreja, numa igreja batista, a Casa de Deus aqui de Jundiaí. O pastor Clóvis Pontes tem uma participação enorme nisso. Mas eu caí numa igreja, Aguinaldo, que ela incentivava muito a leitura. Eu nunca tinha lido na vida. Eu acredito que eu sou um talento desperdiçado, porque para mim matemática é a coisa mais simples do mundo, cara. Eu faço conta de porcentagem para cima e para baixo, eu resolvo o problema de cabeça. Como bom profissional de área comercial, você faz isso. Então, mas aí o que eu falo é assim, eu não fui aproveitado nisso, porque eu não estudava, eu não lia. Tá? E aí, com esse incentivo da leitura, depois veio o incentivo da escrita. Porque eu comecei a colocar no papel aleatoriamente, não foi com objetivo quando eu comecei. Eu comecei a escrever um monte de coisa da minha vida, o que eu passava, o que eu não passava, o que eu estava fazendo, o que eu não estava. Eu tenho, no mínimo, uns 5 cadernos cheios em casa de 200 folhas, que eu ia escrevendo um monte de coisa. Quando eu conheci um outro cara que de uma outra fase, ele tem uma participação importante nisso aqui, que é o Reginaldo Pereira. Ele tem lá um network lá em Alphaville, que é o Além da Ideia. Inclusive um abraço para ele aqui, que ele tem uma participação enorme no livro. Ele falou, Marcelo, você fala muito do método que você tem e que você usou para você estar sóbrio hoje. Mas será que isso vale para as outras pessoas? Põe isso no papel, valida para mim te ajudar com isso, com o negócio. Foi daí que surgiu meus livros. E qual que surgiu primeiro? Como que foi essa? A Jornada da Sobriedade. Posso pegar? Pode. Essa aqui foi a Jornada da Sobriedade. Tá. Aqui o que eu escrevi aqui? Eu escrevi 23 itens que eu chamo de ingredientes, porque eu falo que não são passos. Porque passo você dá um de cada vez, né? E aqui é ingrediente, aqui não pode faltar nada. Porque senão o bolo não sai, né? Sim. Aqui tem 23 ingredientes que eu acredito que eu usei para mim chegar até aqui hoje. Consequência, aprender, leitura, tem vários pontos aqui. E aqui dentro, Aguinaldo, eu fiz algo também, sabe, aleatório, que o pessoal gostou muito. Eu deixei folhas em branco, mas eu numerei as folhas em branco. Que aí eu falo para as pessoas assim, escreva a sua história junto com a minha, para você chegar onde eu cheguei. E aqui foi o que deu início. Eu escrevi, ele falou, agora você precisa vender e precisa ter uma devolutiva. Falei, tá bom. Aí eu pus um papel, escrevi e fiz. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. E na sequência? Aí eu comecei a conversar com as mães, pais, familiares. Aí surgiu esse aqui, Drogas Não Obrigado. Tá. Né? Como ensinar os seus filhos e netos a dizer não para as drogas. Aqui tem 17 ingredientes também, que eu acredito que a família, não só pai e mãe, mas esposa, filho, pode conversar com a pessoa que tem a doença, e também tem as folhas em branco enumeradas. E por fim, chegou no Sóbrio e Blindado. Aqui assim, aqui é o... que eu acredito é onde que eu me emociono, porque aqui é a minha história de sóbrio.
porque eu não conto a minha história de dependência química e alcoolismo, porque para mim, se for contar aqui as mazelas que eu tive usando droga e álcool, para mim, sabe, eu acho que aí é normal, né? Você usou droga, você fez besteira. E aqui veio as dificuldades que eu tive em aprender a viver sóbrio. Perfeito. Por isso que eu falo de mentoria da sobriedade. Sobre esse livro, Sóbrio e Blindado, eu quero falar um pouco mais no segundo bloco. Mas enquanto a gente não fala sobre isso, você que está em casa, acompanhe aqui o Pelegrino, nosso parceiro de Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são os riscos da exposição excessiva para influenciadores digitais. A exposição constante da rotina pode facilitar o monitoramento de hábitos, deslocamentos e locais frequentados, aumentando os riscos de perseguição, furtos, roubos e invasões de privacidade. Publicações em tempo real podem revelar a localização exata do influenciador, ou de seus familiares ou sua equipe, comprometendo a sua segurança pessoal. Informações compartilhadas nas redes podem ser utilizadas para golpe, engenharia social, falsificação de identidade e tentativas de extorsão. A superexposição das famílias, especialmente das suas crianças, ampliam riscos relacionados à privacidade e à segurança. Comentários impulsivos, polêmicas e conteúdos sensíveis podem gerar impactos reputacionais, perdas comerciais e consequências jurídicas. O uso de configurações de privacidade, autenticação em 2 fatores e a separação entre a vida pessoal e profissional ajudam a reduzir as vulnerabilidades digitais. Influenciadores digitais frequentemente se tornam alvos por conta da grande quantidade de informações públicas disponíveis. Quanto maior a exposição, maior a necessidade de planejamento de segurança física, digital e reputacional. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje falando com o Marcelo Canelas, ele que é o bonitão da sobriedade e autor de 3 livros, e deste aqui que é o mais recente, que é Sóbrio e Blindado. E ele aparece aqui na capa do livro como blindado, né, Marcelo? É uma armadura, isso? Eu acredito, Agnaldo, que para viver sóbrio na sociedade de hoje, que nos empurra a bebida alcoólica, né? Que está em todo lugar. Você senta para tomar um café na padaria, você senta de frente com uma geladeira com bebida alcoólica. E só vivendo blindado. E aí a armadura ela não está completa, braço nem nada, porque eu acredito que você vai se ferir mesmo estando com a armadura. Vai ferir o seu rosto, vai ferir seus braços. Mas se você guardar a sua mente, e se você guardar o seu coração, porque eu acredito no livro mais antigo do mundo, mais editado do mundo e mais vendido do mundo, que é a Bíblia. Ela diz para você guardar o seu coração e ela diz para você renovar sua mente em todo momento. Marcelo, legal. Agora, como que isso entra na cabeça das pessoas quando você leva para o mundo corporativo, por exemplo? Porque tem muitas pessoas que, por não estarem blindadas, elas acabam se ferindo e perdendo carreiras e perdendo, muitas vezes, o emprego em função de se drogarem ou de usarem álcool em excesso. Não é nem dentro do ambiente de trabalho, mas, por exemplo, a pessoa ela usa esses entorpecentes à noite e no outro dia não vai trabalhar, chega atrasada, chega com baixa concentração.
Isso é uma coisa que mexe com muita gente hoje? Muita gente. Né? Tem a Organização do Trabalho Internacional, né? Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, ela tem um livro que eu gosto de ler muito. Ela fala muito de absenteísmo, de falta, de acidente de trabalho com álcool. Muito. É muito relacionado isso. Inclusive, eu sou um exemplo de perca de carreira por causa de droga e álcool. Na década de 90, eu era um dos melhores vendedores de fruta do mundo no Ceasa, em São Paulo. Né? Eu tive muito sucesso com vendas e sucesso financeiro. Eu tive. O que me levou para o buraco realmente muito mais o alcoolismo do que as drogas. Eu tive muito mais dificuldade de viver sem o álcool do que viver sem as drogas. Então as pessoas lidam com o álcool, porque é uma droga liberada, como social, como comemorativa, inclusive no ambiente de trabalho. Se vai fazer uma festa, tem a bebida alcoólica. Se não tiver, todo mundo reclama. Aquele happy hour depois, na sexta-feira, quando acaba o expediente, eu mereço, a semana foi dura. Então, se você não se blindar disso, se você não tiver um autoconhecimento, e se você não tiver um posicionamento de falar, viu, eu não bebo. Mas só um golinho, por que não bebe? Quando uma pessoa pergunta para mim por que eu não bebo, eu costumo dizer assim, eu já perguntei para você por que você bebe? Eu falei, eu não entendo essa pergunta social, né? Parece como uma obrigação. Como se fosse uma obrigação. Por isso que você tem que se blindar. Sim. E eu não estou aqui te apoiando nesse discurso como se eu não usasse absolutamente nada de álcool, né? Eu até gosto, mas isso é importante dizer, o fato de alguém consumir com um certo controle, não quer dizer que todo mundo tenha esse controle, né? As pessoas são diferentes, correto, Marcelo? Graças a Deus, né? Cada um tem o seu viés. Eu tenho um tio que eu tinha até raiva dele, né? Porque no meu auge, ele falava assim, nós vamos no bar, mas eu vou tomar uma cerveja. Ele ia no bar e tomava uma cerveja. Eu ficava com raiva dele. Eu falei, que controle é esse, velho? Você não conseguia? Eu não conseguia fazer esse controle. Sim. E várias pessoas. Agora, o que eu tenho para dizer, isso com dados da Organização Mundial da Saúde, pessoas que controlam o álcool, a porcentagem é mínima. Né? O alcoolismo, as pessoas que têm o descontrole do uso do álcool é absurdamente enorme. Marcelo, hoje, além de trabalhar com os seus produtos para supermercado, além de você trabalhar com esse trabalho que você faz de apoio às pessoas, né, que usam droga e álcool, me parece que você é um bom jogador de beach tênis e me parece que você também dança, né? Me conta o que mais você faz rapidamente aqui antes da gente encerrar essa história. Eu acho que é só isso mesmo, leitura, compositor de louvores. Eu tenho hoje no Spotify, se a pessoa procurar lá, Marcelo com 2 L's, Canelas com L só e S no final, tem 12 louvores que eu escrevi e eu coloquei no Spotify, que é a história da minha vida. Se quiser saber a história da minha vida, escuta os 12 louvores que vai dar certo. E beach tênis? Dança já fui professor de dança de salão também. Tá certo. Parabéns pela superação. Como você sempre diz, ainda temporária, mas espero que você possa completar essa jornada dessa maneira. Parabéns pelo trabalho, espero que seus livros possam ajudar muitas pessoas ainda e que nós possamos contar essa sua história muitas vezes, não só aqui no Café Corporativo, mas na nossa vida. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Muito obrigado a você, Aguinaldo, pelo convite, foi um prazer, você é um cara que eu conheci, aliás, no beach tênis, né? A empatia foi natural, foi de primeira, né? E o convite aqui foi sensacional e o que eu posso dizer assim, o meu corpinho engana, né? Que eu vou jogar beach tênis e dançar o pessoal, aí eu falo, viu, não fica jogando beach tênis comigo que depois você vai ter que contar a história que perdeu para um velho gordo. E joga bem, tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço, Marcelo. Valeu, Aguinaldo, obrigado.
Voltamos daqui a pouco no Mais Cafeína. Piovesan Center Fecha. Há 50 anos no mercado, a Piovesan Center Fecha é sinônimo de tradição e qualidade em Jundiaí região. Somos especialistas em fechaduras, portas, janelas e esquadrias de alumínio, com opções que vão dos modelos mais simples aos acabamentos sofisticados e personalizados. Visite nossas unidades em Jundiaí, na Avenida 23 de Maio, 120, ou em Várzea Paulista, na Fernão Dias Paes Leme, 2366. E encontre a solução ideal para o seu projeto. Piovesan Center Fecha. Qualidade, confiança e satisfação. Na correria do dia a dia, praticidade é tudo. E aqui na Maria Lavadeira e Maria Express, você escolhe a melhor forma de cuidar das suas roupas. Prefere autonomia, rapidez e economia? Com o autoatendimento da Maria Express, você lava e seca suas roupas em até 75 minutos, de forma fácil e prática. Agora, se quiser conforto total, a Maria Lavadeira cuida de tudo para você. Buscamos, lavamos, entregamos e garantimos a qualidade que você já conhece. Maria Lavadeira e Maria Express. Um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, que hoje falou a respeito sobre o uso de drogas, álcool, entorpecentes em geral, e o quanto que isso interfere também na sua vida, na minha vida, no mundo corporativo, na relação com as pessoas. É importante você que somos gestores de equipes, gestores de pessoas, olharmos para isso com certo carinho. Óbvio, não é uma questão de você tolerar o tempo todo, mas de também poder trazer o apoio para essas pessoas. Então, evidentemente, que é importante que de tempos em tempos você traga ações educativas para dentro da sua empresa, para dentro da sua equipe, porque ali na sua equipe pode ter um talento muito grande, uma pessoa com um talento muito grande, uma pessoa com boas intenções, mas que por alguma razão startou nela aquilo que o Marcelo falava aqui no nosso programa de hoje, que é uma doença. Quem sabe você também, trazendo ações de desincentivo, não sei se eu posso usar essa palavra, possa também salvar algumas carreiras. Você, gestor, é uma pessoa que chegou num nível de gestão porque superou também alguns desafios que outros ainda não superaram e que você pode ser também um agente de transformação. Lembre-se que ter uma equipe equilibrada passa por educação, por educar as pessoas para que elas possam ser também equilibradas na vida fora da empresa. O Café Corporativo hoje fica por aqui, mas vai estar também no YouTube, youtube.com.br/Café Corporativo, onde nós temos um acervo que, como você bem sabe, mais de 400 entrevistas em quase 10 anos de programa, onde praticamente qualquer assunto empresarial pode ser encontrado ali. É um acervo, porque afinal nós viemos para ser uma universidade na sua tela. Voltamos na próxima semana. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesan Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.
seu tênis favorito merece um cuidado exclusivo. A Maria Lavadeira e Maria Express traz para Jundiaí uma novidade exclusiva para nossos clientes. Máquinas especializadas na lavagem e secagem de tênis. Tecnologia pensada para limpar com eficiência, ajudar a preservar as cores e evitar manchas entre partes claras e coloridas do calçado. Ideal para tecido, lona, couro e camurça. Inclusive para tênis com sujeiras mais difíceis, como barro e saibo de quadra. Mais cuidado, mais proteção, mais aparência de tênis novo. Maria Lavadeira e Maria Express. Exclusividade e tecnologia, agora também para o seu tênis.